Olá, olá, contador, você estudante de direito, você recém-formado, você novo de OAB. Meu nome é Charlene Gomes, eu sou advogada, sou formada há mais de 17 anos, exerço a profissão a esse período todo, tenho algumas pós-graduações. Vou falar aqui para você rapidamente o meu histórico. Eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Universidade Mackenzie, eu sou pós-graduada em Processo Civil pela Universidade Damásio, eu sou pós-graduada em Compliance Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito e estou cursando agora uma pós-graduação em Direito Societário pela Universidade Legale. E com esse pequeno histórico, eu quero te dizer, há uma esperança. Sabe por quê? Porque eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre debêntures para sociedades anônimas, para SA, tá? Que parece assim, nossa, o que é debênture? Para que serve esse documento? Eu tô aqui hoje para te explicar de uma forma bem didática, para te ensinar de uma forma bem prática. Para quê? Para que depois, se você gostar, de repente você escolha melhor o seu caminho. Se você vai fazer uma pós-graduação, se você vai fazer um mestrado. Então, meu papel aqui hoje é simplesmente tirar dúvidas e poder te ensinar um pouquinho. Topa caminhar comigo? Então vamos lá. Nós vamos falar então sobre um instrumento que é muito importante para a captação de recursos para as sociedades anônimas, no caso as empresas SA, que são as debêntures. Se você atua no meio contábil ou jurídico, ou ainda o jurídico empresarial, você precisa entender como elas funcionam para poder ter uma orientação correta para o seu cliente ou para a empresa, para que eles possam tomar uma decisão estratégica na contratação ou não e ainda na aquisição ou não deste instrumento. O conceito básico da debênture é que ela é um título de crédito emitido por uma SA que faz um empréstimo para investidores participarem dos lucros da empresa. A natureza dela refere-se a uma renda fixa, ou seja, o investidor não vira sócio, mas sim um credor da empresa. E a finalidade da debênture é a captação de recursos para investimentos, para o capital de giro da empresa que está fornecendo a debênture, ou seja, para a sua expansão. A base legal para que isso aconteça está lá no artigo 52 até o 74 da Lei das SAs, que é a Lei 6.404 de 76. Quanto à remuneração, ela pode ser simples, porque elas pagam apenas os juros. Elas podem ser conversíveis, ou seja, elas podem ser trocadas por ações no mercado financeiro, ou elas podem ser permutáveis, que elas são trocadas por ações de outra empresa de um outro grupo. Já quanto às garantias, nós temos as quirografárias, que sem garantia específica, ela só permite que o patrimônio da empresa seja utilizado para que tenha esse seguro. A questão de como garantia real, ou seja, ela pode ser um penhor, ela pode ser uma hipoteca ou ainda uma alienação fiduciária. E as subordinadas, que em caso de falência, elas podem ser recebidas apenas no final da falência, ou seja, lá por último. E a forma de emissão, elas podem ser emitidas de forma pública com registro na CVM ou ainda de forma privada, que ela é uma oferta restrita. Desse jeito, ele fica mais frágil, mas mais ágil, porque são instituições financeiras que a emitem. A estrutura da emissão para a debênture, ela é dividida em 4 etapas, sendo a primeira, a deliberação do Conselho de Administração, que tem a indicação do valor, o prazo, o tipo de garantia e a remuneração. A elaboração da escritura da emissão, que é o documento que define todos os termos jurídicos que estabelecerão a segurança do documento. O registro dela na CVM, se houver oferta pública, se houver a virada dentro do mercado. Isso tem que cumprir o que está prescrito na Instrução Normativa da CVM, de número 160 de 2022. E por último, a distribuição entre os investidores, a via banco, via corretora ou diretamente, dependendo do tipo de oferta. Ou seja, você, para poder distribuir, vai depender do tipo de oferta que a sua diretoria definir. Então, nós temos todos esses caminhos a serem seguidos. Agora, figura super importante para essa estruturação é o agente fiduciário, porque ele representa os interesses dos debenturistas. Você deve estar se perguntando, quais são as vantagens para que eu contrate uma debênture dentro da SA? Existem algumas vantagens, e vou te explicar rapidamente quais são.
captação? Primeiro, a captação sem diluir o capital social da empresa, ou seja, é diferente das ações. Você tem a captação dos recursos sem ter que dividir a sua empresa em fatias. A segunda situação, o custo menor que outras formas de financiamento. Quando você for ver, os juros aplicados que incidem dentro da debênture são bem menores que o mercado financeiro oferece hoje para alguma contratação que você fizer direto com o banco. Ainda, na questão do planejamento tributário, você pode usar a contratação da debênture para ter redução do seu passivo tributário. E por fim, tem a flexibilidade da estruturação, ou seja, você pode e tem a força para poder delimitar o prazo, o indexador e ainda a carência para iniciar o pagamento da sua debênture. Riscos e cuidados para a emissão da sua debênture. Você precisa prestar muita atenção nessas três situações. A primeira, a sua empresa tem que ter o fluxo de caixa necessário para cobrir os juros da debênture, porque caso contrário, isso pode trazer um trabalho muito pesado para o seu financeiro para poder suprir esse valor, e isso pode trazer perdas dentro do mercado futuramente. O segundo é prestar atenção se existe algum risco no não cumprimento das covenants. Charlene, o que é covenants? São as obrigações contratuais. Porque quando você assume e contrata uma debênture, você tem que estar atento a todas as suas obrigações lastradas no contrato que você firmou. E a terceira, você tem que exigir a transparência e a aplicação de uma governança sólida para que então a debênture possa atingir o efeito para o qual você a contratou, que é o quê? Gerar lucro, trazer um rendimento para sua empresa e não para te trazer dor de cabeça. Eu vou te dar aqui um exemplo simples e prático para você entender a vantagem de contratar uma debênture. Veja bem, vamos supor que uma transportadora SA precisa expandir a sua frota. Então, em vez de ela pagar um empréstimo para o banco que vai lhe cobrar um absurdo de juros, vamos lá, 13%, 14% ao ano, ele simplesmente emite uma debênture no valor de 50 milhões, com vencimento em 5 anos e com juros de 12% ao ano. Os investidores, eles recebem os juros sem se tornarem sócios e a empresa paga menos impostos. Ou seja, a emissão de debêntures efetivamente traz mais vantagens à sua empresa do que a contratação de um financiamento direto com o banco. E o que você precisa entender é que as debêntures, elas são um título de crédito para financiar empresas SA apenas, que são de sociedade anônima, mas pode ser tanto de capital aberto como de capital fechado. Ela é um instrumento jurídico financeiro estratégico, ou seja, você precisa de respaldo para poder emitir uma debênture e ainda precisa de estrutura formal, às vezes, para que então o registro suba de forma correta na CVM. Eu te instruo a estudar as normas da CVM, porque lá você vai observar todas as orientações necessárias para que então você tenha segurança para emitir uma debênture. Agora, se você precisar de ajuda, esse é o meu momento. Estou aqui para te ajudar. Pode me chamar que a gente senta para conversar sobre o assunto.